Olá, seja bem-vindo no nosso Pecuária em Alta de hoje, que nós vamos falar sobre SEIP, Nelore SEIP. E quem está aqui para explicar esse assunto para a gente é o gerente de produto Nelore SEIP, Fábio Frigoni. Fábio, seja muito bem-vindo no nosso Pecuária em Alta de hoje. Muito obrigado, David. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom estar aqui com vocês para a gente trocar umas ideias muito interessantes aí para o mercado cada vez mais exigente. Estão os nossos contatos aí na sua tela para você participar, para você já fechar o seu melhor negócio. Esse QR Code você escaneia com a câmera do seu celular e você será direcionado para uma conversa de WhatsApp. Lá, os nossos especialistas estarão à sua disposição para esclarecer as suas dúvidas e fechar o melhor negócio. Bom, e a gente fica com aquela dúvida, né? SEIP, mas o que é? Como que esse touro é caracterizado como SEIP? Explica para a gente, Fábio, o que é o touro SEIP? Ô, David, muito boa pergunta. O SEIP, né, nada mais é do que um certificado, né? A sigla significa o quê? Certificado Especial de Identificação e Produção, outorgado pelo MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob a tutela do governo federal, certo? Mas o SEIP nada mais é do que uma comprovação, um documento de que aquele animal que recebeu esse documento, ele foi superior dentro daquele programa de avaliação da safra dele. Para ilustrar, ficar mais fácil o entendimento, geralmente, vamos pensar aí, um programa SEIP, né, de natureza SEIP, hoje já temos programas aí com quase 30 anos de existência. Dentro desse programa de melhoramento, esses animais, né, são expostos a várias avaliações, desde o nascimento até o sobreano, e lá no final, quando esse animal estiver completando o sobreano dele, geralmente até os 30% melhores da safra, tanto macho quanto fêmea, estarão aptos a receber esse documento. Então, o SEIP nada mais é do que um certificado, um documento de que esse animal desempenhou acima da média dentro da safra dele. E outra coisa, David, esse animal SEIP, ele pode ser PO ou não PO. Ele pode ser um animal registrado pela BCZ e ter recebido o SEIP também via programa que ele participa. E ele pode ser não registrado pela BCZ e ter recebido o SEIP, né, dentro do programa que ele participa. Hoje é cada vez mais comum, né, animais PO SEIP dentro das centrais, e aqui na Alta também não é diferente, mas o que a gente tem que deixar claro para o mercado, o SEIP é um conceito, né? É um documento que atesta a superioridade desse animal dentro da safra dele. Independente se ele é PO, né? Se ele tem um registro de puro de origem emitido pela BCZ, ou se ele não é PO, se ele não é registrado dentro da BCZ. E só para ilustrar, né, o mercado SEIP vem crescendo vertiginosamente ano a ano. 2021, um crescimento muito alto, próximo aí de 70% de crescimento perante a 2020, vendendo aí por volta de 2,5 milhões de doses, David. Frigoni, o produtor que vai contratar, vai adquirir o sêmen daquele touro SEIP, quais são os benefícios que ele está levando para a propriedade dele? Excelente. O nosso cliente adquirindo uma genética SEIP vai estar levando para casa todo um pacote de quase 30 anos de seleção. Os programas SEIP, né, nascidos lá quase 30 anos atrás, sempre buscaram animais de biotipos moderados. Não estou falando animais pequenos nem animais leves, mas animais moderados em tamanho, com muita precocidade de terminação de carcaça e precocidade sexual, e além disso também uma musculatura muito evidente. Então são animais equilibrados no tamanho, muito arqueamento de costela, muito volume de costela e muita musculatura, sem deixar de ser pesados. Uma coisa não está ligada à outra. Posso ter um animal maior, precoce, e posso ter um animal pequeno e não precoce. Uma coisa não é igual à outra. Então, esse cliente nosso, levando essa genética SEIP para a fazenda, naturalmente, que ele vai estar introduzindo essa quase 30 anos de seleção dos programas em sua propriedade. E, principalmente, as principais características do legado SEIP são precocidade, tanto de acabamento quanto de precocidade sexual, e uma carcaça muito revestida de musculatura. Então, esse é o grande
quesito aí que a gente busca também, o David, na hora de estar contratando os animais SAPE para a nossa bateria. E falando nisso, hoje nós estamos com um pouco mais de 100 animais SAPE na bateria alta, que é a bateria mais completa do mercado. E só para matar a cobra e mostrar o pau, né? Dentro desses pouco mais de 104 touros, nós temos 79 pais diferentes. O que eu estou querendo falar? Melhoramento genético, uma das características do melhoramento genético é a variabilidade genética dentro daquela população. E com isso a gente tem uma gama, né, uma bateria, um portfólio com uma variabilidade genética muito forte. Com isso a gente consegue atender todos os programas de melhoramento genético e também todas as fazendas comerciais de gado de corte do Brasil. Então, realmente, o conceito SAPE é um conceito que vem crescendo ano a ano e a pecuária moderna brasileira já entendeu isso. Então, não é à toa que é o segmento que mais cresce, né, na venda de sêmen anual. E fica aquela dúvida, o produtor que é o produtor de leite, de corte, o SAPE é indicado para qual sistema? Para corte, para leite, para criação de bezerras, como que funciona? Ô David, o SAPE, né, basicamente é emitido aí para as raças de corte, né? No entanto, por exemplo, a gente vê que algumas propriedades leiteiras ou que trabalham com algumas raças de corte em cima de uma vaca leiteira, pensando naquele bezerro que vai nascer e não vai ser um bezerro que não vai ser destinado ali ao ramo de leite, a gente trabalha também com alguns animais SAPE, né? Por quê? Uma outra característica importante ser mencionada dentro dos programas SAPE, sempre tiveram atenção, né, com o peso ao nascimento, né, dos touros, né, como que nasce aqueles filhos de determinados touros, esses bezerros ao nascimento são pesados, então gera-se uma DEP também de peso ao nascimento. E essa característica está cada vez mais evidente, pensando aí numa pecuária moderna, que cada vez mais vai estar trabalhando com fêmeas super precoces. Fêmeas super precoces a gente vai estar emprenhando com 12, 14 meses. Então, naturalmente, que cada vez mais a pecuária vai precisar de animais, de touros, doadores de sêmen, que realmente nasça pequeno, que seus filhos nasçam pequeno e tenham um excelente desempenho pós-nascimento. Então, essa já é uma característica que o SAPE já vem trabalhando lá atrás e cada vez mais incrementando aí dentro dos seus programas de seleção. E é por isso que é importante ficar atento às DEPs, né, Frigoni? As DEPs de velocidade de ganho de peso, também para ter touros que vão inseminar nas precocinhas para ter esses bezerros com maior facilidade, né? Exatamente. É importante a gente comentar das DEPs, né? DEPs nada mais é do que uma avaliação de uma característica do programa e a sigla é diferença esperada na progênie, mas nada mais é que uma característica avaliada dentro de determinado programa. Então a gente tem, dentro dos programas SAPE, nós temos as DEPs, né, as características de nascimento, né, peso ao nascimento, nós temos as características de desempenho ao desmame, né, enquanto esse animal está mamando ainda, ou seja, está avaliando tanto o animal quanto a mãe desse animal e de tabela, né, o avô materno desse animal, e também no pós-desmame a gente tem a avaliação aí, as DEPs propriamente do animal ali, do desempenho do animal. Vale ressaltar que dentre as principais características, nós temos as DEPs de velocidade de ganho de peso, por exemplo, a DEP de D160 dias, D240, D400, e temos 3 DEPs que são muito buscadas dentro do SAPE, e não sempre os extremos são desejados nas 3. Vou exemplificar aqui para ficar mais fácil. As principais DEPs que no SAPE a gente trabalha conformação, precocidade e musculatura. Então eu quero as 3 DEPs extremadas para todo o sistema de produção? Não. Hoje, pensando num Brasil médio, né, assim, pensando num Brasil central, que é a média da pecuária brasileira, a gente busca animais com uma conformação mediana e muita precocidade e muita musculatura. Então isso daí
na nossa cabeça, a gente já consegue imaginar, quando eu dou uma nota de CPM, né, conformação, precocidade e musculatura para esse animal, na cabeça do técnico que está acostumado com o rebanho SAPE, ele já tem o modelo animal na cabeça. Então, isso daí é outra característica muito importante para a gente estar avaliando também. Fábio, explica para a gente como que funciona, né, essa avaliação do Nelore SAPE. Perfeito. Essas características, né, as DEPs de CPM são notas visuais, né, dadas por técnicos capacitados dentro do mesmo grupo de manejo. Isso é muito importante. Então, os animais são avaliados entre si dentro do mesmo grupo, sempre dando as mesmas condições para todos os animais. E a partir daí, essas DEPs, né, essas notas variam de 1 a 5, sendo 1, por exemplo, de precocidade, a menor precocidade, e a nota 5, a de maior precocidade. Isso daí é feito em todos os lotes, de todos os lotes da fazenda que participam do programa de avaliação. A partir daí, esses dados, né, são enviados para uma empresa que roda, né, uma estatística muito consistente, para daí sim sair realmente aquele número. E aí funciona como todas as demais DEPs, né? Comparando sempre animais dentro do mesmo sumário. E, por exemplo, aquele animal que tiver uma DEP maior de precocidade, comparado àquele que tem uma DEP menor de precocidade, ele tende a ter filhos mais precoces. Então, tem uma média dentro do programa, tem os acima da média, os abaixo da média, e por aí vai. Mas a questão da avaliação dessas DEPs, o princípio é o mesmo aí das demais. Frigoni, você falou para a gente no início do programa que a Alta seleciona os melhores animais para a bateria, principalmente também do Nelore SAPE. Mas o produtor fica com aquela dúvida, será que eu posso investir, será que eu não posso? Como que está o mercado do Nelore SAPE? O mercado do Nelore SAPE é o segmento que mais cresce proporcionalmente aí na venda de sêmen anual. Então, acho que contra números, né, contra fatos, não há argumentos, mostrando que quem usa vai usar novamente o ano que vem e por aí vai. Por quê? Se usou, gostou, provou, significa que dá um retorno realmente ali no bolso. E importante ressaltar, o mercado SAPE, né, é um mercado crescente, é um mercado que é muito ajustado aí à pecuária média brasileira, vamos falar assim, a pecuária Brasilzão, que na média precisam de animais com biotipos mais moderados, muita fertilidade, muita precocidade, muita musculatura. Por quê? A pecuária mudou. A pecuária hoje é a pecuária do ciclo curto, então eu tenho que emprenhar uma fêmea jovem, essa fêmea tem que parir bem, tem que desmamar um bezerro bom para morrer um boi novo e pesado. Então esse é o resumo do SAPE e por isso que vem crescendo aí muito acima da média aí dos outros segmentos. Muito bem. E para investir num touro provado, a gente com certeza, não, como você disse, contra fatos, não argumentos, um touro provado é sempre o melhor investimento. E o Nelore SAPE, o que ele leva para o rebanho? Exatamente. Dentro dos nossos craques do SAPE, vamos falar assim, no nosso portfólio, a gente sempre pinça, né, os principais touros de todos os principais sumários SAPE do Brasil. E, naturalmente, ao escolher uma genética desses reprodutores, eu estou levando para casa, vamos falar aí, tem os programas já com 30 anos de seleção, estou levando todo o trabalho de 30 anos de seleção, né, dos principais programas, já para ser colocado dentro da minha fazenda. Então, leva esse pacote, leva desempenho, leva precocidade e musculosidade, que esse é o grande legado do SAPE, mais uma vez. É um biotipo animal, com muito arqueamento, muita costela, muita musculatura e um animal do ciclo curto. Quando você fala de ciclo curto, o que é o ciclo curto para a gente entender? A pecuária do ciclo curto hoje, David, vamos pensar, lá atrás se abatia um boi gordo com 5 anos. Hoje, né, um dos principais projetos aí da pecuária de corte, é o Boi 777, de Colina, São Paulo. Um grande abraço lá para o Gustavo e para o Flávio. A gente fala aí em estar abatendo um boi de 20 arrobas em 2 anos, 21 arrobas em 2 anos, entendeu? 18 meses, 20 meses, dependendo da propriedade. Então, a gente diminuiu mais da metade o tempo, né, a idade desse boi ao abate e naturalmente a gente tem que evoluir também
na fase de cria, na fase de recria e na fase de engorda. E a genética é a sementinha, né, que dá início a tudo isso daí. E diminuindo esses ciclos, obviamente que o produtor também vai ter um retorno financeiro, vai economizar mais e poder investir em mais genética melhoradora para o rebanho, né, Frigoni? Exatamente, perfeita colocação. Se é um ciclo mais curto, ele vai ter um retorno mais rápido e necessariamente ele vai estar mais com maiores oportunidades de fazer bom negócio. Esse é a grande jogada. Então eu consigo girar mais rápido a roda, consigo acessar os principais touros. A cada ano está entrando excelentes animais e a genética bovina cada vez mais vai ser assim, né? Nós vamos ter a cada ano aí entrando excelentes animais, o ano que vem touros melhores que esse ano e por aí vai. E com isso o produtor ter acesso a essa genética cada vez mais rápido, cada vez com mais oportunidade de estar adquirindo essa genética. Isso daí é o nosso trabalho, né? É levar isso daí de forma democrática para o campo. É levar para você, produtor que está nos assistindo, genética de qualidade, ajudar você a melhorar o seu rebanho, economizando muito. Fábio, nos últimos 3 anos a gente tem notado o aumento, né, da inseminação artificial. E, consequentemente, também tem crescido a IATF. O que você tem notado dos resultados do crescimento da IATF nas propriedades? Realmente a IATF, né, inseminação artificial em tempo fixo, ela anda junto, né, para não falar de mão dadas aí com o crescimento aí do mercado de sêmen no Brasil e, consequentemente, o desenvolvimento da genética nacional. Estou falando em todas as raças. Nos últimos 3 anos, a gente viu um crescimento aí vertiginoso, né, do mercado de sêmen e acompanhado aí juntamente com o mercado da inseminação artificial em tempo fixo. Então, hoje, quando a gente fala em pecuária de corte, é quase que pleonasmo falar inseminação e inseminação artificial em tempo fixo. Isso aí hoje está próximo aí de 96%, 97% de todo o sêmen vendido no Brasil hoje é utilizado após um protocolo de sincronização nessas fêmeas, tá? Então, realmente, é uma técnica que se provou ao longo dos anos, já são aí 20 anos de evolução e mostrando que se a técnica é rentável, se ela é fácil de ser trabalhada, se ela é rentável e deixa mais dinheiro no bolso do pecuarista, é por isso que ela vem crescendo tanto nesses últimos 20 anos e notoriamente aí nesses últimos 3 anos, realmente um crescimento aí muito alto. Muito bem. E com a sua experiência também na IATF, tem as variantes que influenciam ter um bom resultado, né? Quais são essas variantes que influenciam nos resultados da IATF? Perfeito, até foi o tema de um mestrado que eu fiz com o professor Pietro da USP, né, de São Paulo. Um abraço, professor Pietro. Nós notamos que realmente são inúmeras variáveis que afetam os resultados da IATF. E eu vou citar as principais delas que a gente encontrou e que com certeza aí todos os nossos amigos do campo que fazem IATF, os técnicos, veterinários que fazem IATF por esse Brasilzão afora, vão se identificar com elas. Uma das principais características variáveis que a gente levantou é a questão do score corporal da fêmea a ser inseminada. Notadamente, as fêmeas com score muito baixo, ou seja, muito magras, emprenham abaixo da média. E também assim, é mais difícil de observar isso a campo, fêmeas muito gordas, né? Mas também se a fêmea estiver muito gorda, com excesso de gordura também vai atrapalhar. Agora, outra informação importante é a categoria de parto dessa fêmea, seja novilha, né, nulípara, primípara, secundípara ou multíparas. Existem diferenças entre elas sim, mas o que a gente encontrou muito interessante de observar foi as fêmeas que mais sofrem a variação de score corporal, ou seja, a categoria que mais sofre por estar magra é a primípara. Então, essa informação de extrema relevância. Toda fazenda tem, né, fazenda de cria, tem novilhas, tem primíparas e secundíparas multíparas, na maioria das vezes. Se aquele ano, ou para não dizer quase todos os anos, né, as fêmeas, alguns lotes passam por alguma restrição alimentar,
Se a gente judiar mais das primíparas, são as que vão terem os piores índices, né, da fazenda, os índices reprodutivos. Então, a primeira coisa, se vai ter que alguém passar fome na fazenda aquele ano, passar fome que eu brinco entre aspas, né, ter uma restrição alimentar na seca mais severa, que não seja as primíparas, porque realmente elas derrubam os índices reprodutivos da fazenda. E além disso, outro efeito claro é a questão do inseminador, né? Então, treinamento para esses inseminadores, capacitação, reciclagem, realmente faz toda a diferença. E lembrando que IATF em grandes volumes não é o inseminador, né? É o grupo, né? Na verdade, geralmente é uma dupla, um descongela e o outro, um descongela e monta o aplicador, o outro insemina. Então a gente tem que estar ambos bem treinados para cada um dos serviços a ser executado. E assim, ficou muito claro também no estudo, é a questão do fator touro, o indivíduo touro. Não estamos falando em qualidade de sêmen, partindo de um pressuposto de análise de sêmen, sempre utilizando sêmen aí de empresas idôneas e que estão entregando aquilo que ela está prometendo dentro da paleta de sêmen. Mas a questão é efeito touro, o indivíduo touro. Realmente tem touros que emprenham muito mais do que outros na IATF. E o difícil para nós é o quê? É identificar quais são esses touros, para daí sim a gente disponibilizar o mercado e potencializar o uso desses touros. Então, David, isso daí que vem de encontro com esses achados e que realmente aí são os principais fatores. Lógico, tem vários outros, tem questão de propriedade, de região, vários outros fatores, mas assim, que chama aos olhos e com certeza todos os amigos que fazem IATF também já devem ter percebido isso aí no campo e a gente conseguiu provar estatisticamente com números robustos para poder provar isso daí para o mercado. O Fábio falou uma coisa importante do treinamento dos profissionais que vão fazer a inseminação. A Alta oferece esses treinamentos, tem parceria com a Fazul também, e para você você que está interessado, quer levar para a sua propriedade, só entrar em contato com a gente, os nossos contatos estão aí na sua tela. A fertilidade do touro é um fator muito importante também na hora da inseminação, né, Fábio? Qual que é a importância de escolher um touro, do sêmen de um touro, que tenha a taxa de fertilidade maior para levar até a propriedade? Essa questão é de primeira escolha, vamos falar assim, né? Tanto vamos pensar na genética de um animal, de um bezerro. A metade da genética é da mãe, metade do pai. Na reprodução, para virar um embrião, eu tenho também o quê? Eu tenho gameta feminino e tenho gameta masculino. Então, o que a gente está comprando de uma central de sêmen é esse gameta masculino. Vamos pensar, se tudo correr bem com a fêmea, ela está com o gameta no local certo, na hora certa, e a gente coloca um sêmen, né, de boa qualidade, um gameta de boa qualidade, e de um reprodutor que realmente tem uma fertilidade acima da média, a chance de sucesso é muito mais alta do que de um touro que não tem essa probabilidade de emprenhar acima da média. E esses números são cada vez mais comprovados dentro da nossa base de dados, e realmente touros que emprenham acima da média, eles conseguem fazer com que a gente tenha uma melhor taxa de concepção naquele lote de IATF, consequentemente eu diluo meus custos da IATF e tenho uma prenhez mais barata. Sem contar, sem fazer a conta lá na frente de quilo de bezerro a mais desmamado, pensando em animais aí que vão deixar mais filhos dentro do mesmo lote. Então, realmente é uma decisão que eu estou tomando agora, que eu vou estar colhendo lá na frente, mas que impacta bruscamente o meu negócio, podendo ser até ali o ponto de corte entre lucro, ou empate, ou prejuízo da fazenda de cria. E aí o produtor fica, você falou de os dados para comprovar a maior fertilidade, a taxa de fertilidade, o produtor fica assim, mas como que eu vou saber onde eu vou ter esse acesso? E nós temos essa ferramenta, né, Fábio? Nós temos o Concept Plus que traz esses dados à pronta entrega para o cliente praticamente. Exatamente, o Concept Plus é um maior programa de maior robustez no mercado, que não só avalia fertilidade de touros, né, mas faz várias outros importantes trabalhos aí na pecuária brasileira. E um dos
e um dos frutos do Concept Plus é o selo Concept Plus. E esse selo só recebe aquele touro que realmente ele foi utilizado no campo, com pelo menos 500 informações em pelo menos 5 fazendas diferentes, voltou para a estatística robusta, uma bioestatística que realmente elimina todos os outros fatores que poderiam estar interferindo nos resultados, para a partir daí a gente saber se aquele animal recebe o selo ou não. O selo do Concept Plus hoje vamos falar assim, é quase que a questão de sobrevivência do touro dentro da central. Por quê? Se ele recebeu o selo, se ele recebe o selo porque emprenha acima da média, esse touro vai ter uma alta demanda comercial, porque ele vai entregar mais bezerro, vai deixar mais dinheiro no bolso dos nossos clientes e, consequentemente, ele vai ter que ficar na central o ano inteiro produzindo. Caso ele não receba o selo, se ele está na média, a demanda dele vai ser baixa. Então, esse touro naturalmente vai ficando para trás, e se ele for muito abaixo da média, naturalmente esse touro e esse sêmen é eliminado do nosso portfólio. Então, o Concept Plus é o programa de maior robustez, com maior número de indivíduos disponíveis no mercado e que realmente entrega muita diferença no bolso dos nossos clientes. Isso que é importante você saber, que ter dados na sua mão, ter dados na sua propriedade é muito importante. E a Alta está à disposição para te ajudar com os programas, com os serviços, os aplicativos, para você ter esses dados. Ter os números da fazenda é importante para a pessoa ter o norte, né, Fábio? De onde vai fazer, onde precisa melhorar, onde precisa manter a qualidade dos resultados, né? Exatamente, esse é nosso trabalho, nossa função, levar o que há de melhor de genética para os nossos clientes, interagir, estar ao lado desse cliente para evoluir o negócio dos nossos clientes. Por exemplo, no Concept Plus, nós temos várias equipes, passam de 350 equipes de veterinários por todo o país, né, que coletam os dados, que fazem todo esse trabalho aí de inseminação artificial em tempo fixo. Quem tiver interesse e não faz parte ainda, é só entrar em contato com a gente também, que nós temos um departamento aí especializado para te atender da melhor forma. Além disso, todos os nossos técnicos estão capacitados para analisar planilhas, analisar desempenhos, não só de reprodutivos, mas de ganhos de peso, para poder sim estar fazendo uma melhor escolha aí na genética que vai ser utilizada ano a ano na sua propriedade. Muito bem, e você vai ver o Fábio mais vezes durante esse ano aqui no nosso programa Pecuária em Alta, que a gente vai deixar ele aqui amarrado, trazendo mais informações de CEIP, ATF, dados importantes, usando e abusando da experiência dele para a gente ter informações importantes. Fábio, muito obrigado pela sua participação de hoje. Eu que agradeço, sigo à disposição e um excelente ano para a gente. E para você ficar por dentro de todo o conteúdo da Alta, tá aqui o nosso endereço, nosso telefone, acesse o nosso site, siga a gente nas redes sociais, canal no YouTube, Spotify, tem todos os canais, tem muita informação para você. A gente volta a se encontrar no próximo programa. Até lá!